O meu nome é Luciana Leão, turismóloga e aluna do programa de pós-graduação da Arquitetura e Urbanismo da UF, integrante do coletivo Paisagem, grupo de pesquisa fundado pelo professor Jorge Batista. Venho hoje apresentar então o meu trabalho que foi aceito no terceiro colóquio de Lote, Quadra, Cidade, Território, Espaços Livres, Redes Ecológicas e o Direito à Paisagem. Eu queria começar falando assim, que a pesquisa é uma investigação da hashtag Turistando em Casa. Eu sou turismóloga e o que estudamos é o turismo enquanto viagens de lazer que acontecem fora da região que residimos, né? Através da rede social Instagram, nós localizamos uma hashtag, que é a hashtag Turistando em Casa, que mostra uma repetição desse comportamento de lazer, na qual as pessoas se identificam como turistas, no entanto, dentro da sua própria cidade de moradia. Para dar conta dessa produção, então, eu tentei trabalhar as temáticas de paisagem, de lugar, de direito à cidade, e por isso utilizo os professores do PPGAU, Jorge Batista e o Werther, junto com David Harvey e Lefebvre, que fala sobre o direito à cidade. O que surge como curiosidade quando localizamos essa hashtag Turistando em Casa é que esses, então, lugares que são denominados, né, de casa e que as pessoas elas se entendem como turistas, podem se apresentar enquanto paisagens ou atrativos turísticos que proporcionem encontros entre os estrangeiros, visitantes, turistas, né, e o próprio morador da cidade. O que, a partir da perspectiva do urbanismo, pode ser muito interessante ao ponto de se pensar, então, nessas positivas trocas transculturais. Então, para os turismólogos, né, é importante a gente aproximar essa discussão dos urbanistas, eu imagino, porque aqui a gente tem uma questão muito importante a ser discutida sobre o próprio direito à paisagem ou o direito à cidade. Afinal de contas, quem são as pessoas que estão turistando em casa? O fato da fruição do espaço livre, urbano, no seu tempo livre de lazer, não é uma discussão que pode ser feita em conjunto dentro desses dois campos científicos? O meu trabalho, então, está publicado, né, nessa edição do colóquio. Eu agradeço o Jorge Batista, meu orientador. Eu agradeço o Breno Plataz, meu colega de profissão, turismólogo. Eu queria muito poder fazer essa discussão ao vivo. Sei que seria riquíssimo para essa pesquisa. Então, eu deixo meu e-mail, luciana.lleão@gmail, para que a gente possa continuar discutindo esse encontro do turismo com o urbanismo. Muito obrigada! Apresentamos aqui o nosso trabalho, Direito à Paisagem, apontamentos sobre as cidades e suas estruturas verdes e hídricas, no contexto do terceiro colóquio Lote, Quadra, Cidade e Território, edição 2021. Esse trabalho ele foi elaborado por mim, Heloísa Carvalho de Araújo, arquiteta urbanista, professora e doutora em urbanismo, do Departamento de Urbanismo, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense. Também foi elaborado por Caroline de Oliveira Moura, graduanda em Arquitetura e Urbanismo, pesquisadora, bolsista de iniciação científica da mesma escola, da mesma universidade. Juliana Lopes Pinto, arquiteta urbanista, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, também da Universidade Federal Fluminense. Esse trabalho está situado no eixo temático Cidade, Biodiversidade, Governança, Movimentos Sociais e Direito à Paisagem do presente colóquio. O contexto no qual nós podemos apresentar esse trabalho, ele divide-se em duas vertentes, né? O direito à paisagem no contexto de cidade metropolitana e o direito à paisagem como princípio que integra os direitos humanos. O primeiro, nós apresentamos o conceito de cidade metropolitana, revelando-se como uma cidade multimunicipal, com arranjo espacial onde ocorre a fusão de competências e escalas na esteira de conflitos socioterritoriais e ambientais de naturezas diversas. No segundo, o direito à paisagem como princípio que integra os direitos humanos, este está articulado à obtenção da qualidade de vida, valorizado pelas características do meio físico e de preservação dos processos ecológicos existentes. Como problema de pesquisa,
podemos apresentar 3 eixos que nos instigaram nessa pesquisa. A paisagem como objeto de interesse público, a valorização da questão ambiental no planejamento das cidades e a preocupação com a paisagem e seu desenho. No primeiro deles, como objeto de interesse público, há o reconhecimento das estruturas verdes e hídricas no território e o diálogo entre os elementos da paisagem natural urbana com as interações e transições nos ambientes influenciados pela ação humana. Na valorização da questão ambiental no planejamento das cidades, buscou-se aí orientar a formulação de políticas públicas, a regulamentação de normas e procedimentos, a captação de investimentos e a concepção de projetos e implementação de ações práticas. Já a preocupação com a paisagem e seu desenho, a necessidade de articulação da base legal institucional com a paisagem da cidade com fins de garantir o bem-estar dos cidadãos. Esses 3 eixos, na realidade, eles convergem para a necessidade de observação da cidade com o olhar do direito à paisagem, mas com a natureza junto. A metodologia foi baseada na contribuição de Berck, que traz a paisagem exercendo um duplo papel, ora marca, como se expressa, e ora matriz, pelas relações instituídas. Buscou-se traduzir esse duplo papel conceitualmente amplo e incorporá-lo a uma abordagem metodológica que facilite a leitura da paisagem a partir de estratégias voltadas ao diagnóstico e a iniciativas de planejamento e gestão sustentável do território. A revisão bibliográfica inicial, ela se baseou numa investigação teórica, na revisão da documentação normativa, em sites oficiais e na produção científica associada ao tema. Por conta da pandemia, os levantamentos empíricos eles foram interrompidos e substituídos pela apreensão e interpretação dos casos, via relatos da mídia, via percepção dos pesquisadores, associado também ao conhecimento dos instrumentos de planejamento e gestão, entre outros olhares ainda em construção. A discussão se pauta, sobretudo, a partir do conceito de direito à paisagem do Estatuto da Cidade, como aquele que visa, na proteção à paisagem, ampliar a qualidade de vida da população e a garantir a funcionalidade paisagística da cidade com reflexo nos modos de ver e viver dos cidadãos. A discussão também se baseia na consolidação das estruturas verdes e hídricas como trama infraestrutural, tendo por base 2 estudos de caso, localizados na região metropolitana do Rio de Janeiro. O primeiro deles é a cidade de Niterói e Maricá, cujo foco se dá nas águas urbanas, e o segundo deles na cidade do Rio de Janeiro, cujo foco se dá nas suas estruturas verdes. O recorte geográfico em ambas as pesquisas partiu de uma visão que buscou instituir escalas de análise, a partir de unidades de paisagem, como forma de compreensão das especificidades da relação urbano-ambiental, considerando problemas e potencialidades com base na abordagem da ecologia da paisagem e no planejamento da gestão. Esses inputs, na realidade, esses insights, são decorrentes da contribuição de Queiroga e Benfatti. Seja a partir das regiões hidrográficas, seja a partir dos espaços territoriais, como atributos ambientais resguardados por um regime jurídico de interesse público, as unidades de conservação, esse recorte geográfico foi determinante para que a pesquisa pudesse alcançar resultados e também ser inserida dentro de um processo de pesquisa continuada. Por fim, depreende-se dessas análises realizadas, segundo o ensinamento de McHardt, a necessidade de investir em práticas que salientem o desenho com a natureza. As cidades estudadas se revelam de fato como espaços da metrópole e, portanto, como assegurar que o direito à paisagem nesses espaços possa contribuir para integrar a natureza ao planejamento urbano e para manter o estilo de vida próximo à natureza. As estruturas hídricas e verdes estudadas revelam-se e comportam-se como síntese do território. A ideia de unidade de paisagem como unidades espaciais voltadas ao diagnóstico e planejamento, tanto no âmbito local como regional, acabam por ampliar as possibilidades de leitura quando confrontadas com processos participativos.
E, por fim, a redução das desigualdades socioambientais como um caminho a ser perseguido, né, onde o direito à paisagem tem grande possibilidade de consolidar políticas e práticas. Agradecemos mais uma vez aqui a oportunidade e nos colocamos à disposição de vocês. Meu nome é Breno Platais, eu sou do Coletivo Paisagem, coletivo de pesquisa do professor Jorge Baptista de Azevedo, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense. O meu trabalho está associado à minha tese de doutorado, onde eu pesquiso os baldios transfigurados, ressignificados no Brasil. O baldio, que no Brasil tem um conceito de abandono, em outras partes do mundo, como em Portugal, por exemplo, tem um sentido da coletividade, da propriedade coletiva, da cooperação. Nesse trabalho especificamente, nesse congresso, eu estou tratando da questão das calçadas como um ente público, um indicador de urbanidade, ter calçadas como um indicador de urbanidade, e entender a calçada como um baldio ressignificado, porque eu estou tentando usar uma desambiguação, por assim dizer, do termo baldio, entendendo ele como o que os ingleses, britânicos em geral, chamam de commons, né? Aquilo que é público e que não pode ser apropriado particularmente por ninguém. As calçadas no Brasil, teoricamente, são isso, né? São espaços públicos que não podem ser apropriados particularmente por ninguém. Mas é isso que acontece? Nem sempre. No Brasil, a gente tem um problema, né, que é o despotismo, muito presente numa sociedade hierárquica como a nossa. Então, o que a gente vê no Brasil é que a calçada é um espaço que deveria ser o espaço da democracia, ainda mais num país que tão poucas pessoas podem comprar automóveis, apesar de ter cidades totalmente planejadas para o uso dos automóveis e não para o deslocamento a pé. As calçadas são um verdadeiro espaço da democracia, porque é nas calçadas que se pode circular, e num país tão desigual como o nosso, muitas e muitas pessoas no Brasil, infelizmente, vivem nas calçadas. Então, a calçada é o espaço que a todos deve pertencer. Mas o que a gente vê no Brasil, como diz a Marilena Chauí, é um encolhimento do espaço público e um alargamento do espaço privado. Esse fenômeno acontece em pequenas e grandes proporções, sabendo sempre que as pequenas coisas estão ligadas às grandes coisas, mas a gente vê fenômenos de tomada do território muito graves acontecendo, principalmente no Rio de Janeiro, onde, segundo dados recentes, as milícias, por exemplo, já tomaram conta de mais da metade do território da cidade. Então é a privatização do espaço de todos. Então é esse baldio do despotismo que é o baldio do Brasil, e as calçadas desses lugares estão totalmente sitiadas por esse tipo de situação. Bom, então a pergunta que fica pra gente é se as nossas calçadas no Brasil são de todos, são espaços democráticos de todas as pessoas, ou se elas são espaços do abandono. Então, que tipo de baldio que a gente está lidando no Brasil? Né? É o baldio do abandono ou é o baldio da cooperação? Eu estou ciente que não existe só uma coisa ou outra. Eu sei que existe baldios de cooperação no Brasil, como existem calçadas abandonadas. Mas como é que o urbanismo vê isso? O meu orientador, o Jorge Baptista de Azevedo, trabalha a paisagem como a dimensão sensível do espaço. E para isso as calçadas são fundamentais, porque para você se deslocar na paisagem, o direito de ir e vir é fundamental. Então não dá para discutir isso na dimensão do urbano sem discutir a importância das calçadas. E as calçadas são frequentemente entendidas por nós como um espaço de liberdade, mas muitas vezes elas são o espaço da segregação. Quando, por exemplo, vários bares e restaurantes pintam faixas no chão, colocam suas mesas e impedem a passagem de pedestres
um cadeirante, uma mãe com um carrinho de bebê. Às vezes as pessoas não conseguem andar nem com seus animais de estimação pela rua também, porque o uso comercial da calçada se sobrepõe à lógica de que as pessoas precisam passar por ali não só para consumir, mas para ser na cidade. Uma das questões fundamentais para entender o Brasil é essa eterna busca por uma terceira parte para resolver as questões que podem ser resolvidas entre as próprias pessoas que estão no mesmo sistema. A gente costuma achar que é necessário que haja uma força como uma polícia ou a prefeitura ou o dono de um lugar para resolver algumas coisas, e via de regra existe na sociedade uma corrente de pessoas que fica pregando a privatização de tudo, como se a existência de donos de todas as coisas que são públicas fossem resolver todos os problemas. Uma pesquisadora que se organizou durante toda a vida e pesquisar os commons, e como chamam os baldios, foi Elinor Ostrom, que foi módulo de economia com essa pesquisa, e na pesquisa dela ela trouxe um questionamento sobre uma questão fundamental que foi colocada pelo Garrett Hardin, dizendo que existe uma tragédia dos baldios, a tragédia dos commons, que é que se você tivesse, por exemplo, um pasto comum, cada um ia botar um boi a mais e aquele pasto ia se esgotar. O que Ostrom fala é que as pessoas têm capacidade de cumprir os acordos que elas mesmas geram. Então, se duas pessoas combinam uma coisa e as duas mantêm aquele acordo está valendo. E isso é muito possível de acontecer. Isso é uma coisa que pode acontecer no Brasil se as pessoas começarem a trazer para os próprios problemas as soluções que querem colocar, porque não há ninguém melhor do que quem vive o problema para resolver esses problemas. A questão no Brasil hierárquico é que você nunca sabe com quem você está falando. Essa é a pergunta que se coloca em um monte de discussão que acontece no Brasil. Você sabe com quem você está falando? Esse é um grande problema do despotismo colocado no Brasil. Outras sociedades perguntam quem você pensa que é quando uma discussão como essa acontece. Então, muitas vezes as pessoas se sentem amedrontadas de tentar resolver os problemas que acham um absurdo, como, por exemplo, a redução da mobilidade, a inadequação de uma calçada, o trânsito de uma motocicleta na contramão ou sobre a própria calçada, ou mesmo, como eu havia dito, bares ocupando a calçada inteira para o seu comércio. Talvez seja exatamente o passo de agir politicamente que seja necessário para que a gente consiga se mover de uma sociedade do abandono para uma sociedade da participação no tocante às calçadas. É exatamente isso que fala o Harvey em Cidade Rebelde, que para as pessoas conseguirem transformar de fato num baldio ressignificado, num common, algo que é só um direito público, é necessária ação política. E é inegável no Brasil que a rua é um objeto de luta, é um instrumento de luta. Então, se imaginamos uma praça como um baldio, ressignificado, claro, essa praça já é um baldio, mas quando ela é, como a Cinelândia no Rio de Janeiro, por exemplo, quando ela é ocupada como um movimento de luta, ela é duplamente um baldio. Então, essa apropriação se viraliza na nossa sociedade e as nossas calçadas passam a ser entendidas como algo do qual ninguém pode se apropriar. Talvez a gente consiga reverter uma situação importante na sociedade. Então, é sobre isso, em linhas gerais, o trabalho, né, sobre os acessos e a gestão democrática das calçadas. O trabalho está publicado no caderno e eu deixo aqui o meu e-mail, brenoplatais@id.uf.br, e eu gostaria muito de poder estar fazendo essa discussão coletivamente com vocês no Congresso, mas espero que quem se interessar por essa ideia de redemocratizar as calçadas e os baldios possa
mandar um e-mail que a gente possa, a partir de então, discutir, colaborar nesse tema que falta tanta gente discutir no Brasil. Obrigado. Oi, tudo bom? Meu nome é Ananda Renklein, eu sou acadêmica da Universidade Federal de Roraima. Olá a todos e a todas, meu nome é Paulina Onofre Ramalho, sou professora da Universidade Federal de Roraima, no curso de Arquitetura e Urbanismo. A nossa área de estudo, que é o assentamento Nova Vida, localiza-se no estado de Roraima, no extremo norte brasileiro, na cidade de Boa Vista, que é a sua capital. A cidade de Boa Vista, ela conheceu uma expansão na década de 1990, induzida pela ação do próprio poder público. Essa expansão se deu na zona oeste da cidade, é um fenômeno que acontece atualmente, e ela se deu com o avanço sobre áreas ecologicamente frágeis, como lagoas, igarapés, que é o caso do assentamento Nova Vida. E dando um foco na região de estudo, por assim mais do Google Earth, então a gente destaca o que é o bairro São Bento e o assentamento Nova Vida, né, locado dentro desse bairro. O que se deve destacar nessa imagem, principalmente essa estação de tratamento de esgoto, que vocês podem ver nessa grande massa azul aqui, e adjacente à área de preservação permanente do Igarapé Grande, então que é essa mata vegetal densa que temos adjacente então, ao assentamento Nova Vida. E como se pode ver, né, e entender pelo comportamento típico nas cidades e dessas ocupações à margem dessas áreas de preservação, sempre existe conflitos que são travados nessas localidades com a paisagem natural, né? Então, entre a paisagem construída, a paisagem antrópica e a paisagem natural, e é sobre isso que a gente aborda nesse resumo expandido. Aqui a gente pode ver uma foto que é na ponte sobre o Igarapé Grande, então dando um enfoque nessa massa vegetal dos nossos corredores de buritizais muito comuns aqui do Lavrado, a formação vegetal que nós chamamos aqui em Roraima. E aqui também a gente traz uma linha histórica do bairro São Bento e do assentamento Nova Vida. Isso porque a história de ambos é intimamente relacionada. E o que principalmente a gente quer destacar nessa linha do tempo é as consecutivas tentativas de intervenção por parte do poder público nessa localidade. E o principal, o retorno também consecutivo das pessoas à ocupação, independentemente dessas tentativas de despejo. E como também é típico nesse tipo de localidade, a motivação, né, a justificativa dada pelo poder público para essas tentativas sempre foi o fato de que as pessoas representavam a ameaça a essa área natural, né? Elas então apresentavam um risco. E também, obviamente, por se tratar de uma região, né, ambientalmente fragilizada, por conta dessa proximidade com a estação de tratamento de esgoto e também de uma usina de asfalto, hoje desativada, há uma série de questões problemáticas que também oferecem problemas às próprias pessoas. Então, nesse conjunto de fatores ambientalmente vulneráveis, há a justificativa do poder público para embasar um despejo. O que podemos ver é que essa questão do direito à cidade, o direito à cidade, ele não é para todos, né? E, infelizmente, é um fenômeno que ocorre em várias outras cidades brasileiras. O que acontece, entre outras questões, é a própria ação do poder público em não garantir, a ação ou inação do poder público em não garantir o direito à cidade a essas pessoas, e também até processos de especulação imobiliária, nas quais o que resta, né, para as pessoas de baixa renda é se apropriar desses espaços ecologicamente frágeis. Essas pessoas são criticadas por se apropriarem desses espaços, e o que infelizmente não se discute é o que sobra para essas pessoas dentro desse processo de exclusão, desse processo de especulação imobiliária, são essas áreas, né? São áreas
que não são apropriadas dentro desse processo de especulação imobiliária. E é um fenômeno, infelizmente, que acontece, né, há décadas na cidade de Boa Vista, né? Essa relação, às vezes, conflituosa entre a paisagem natural e a questão antrópica, que nos remete a essa discussão, então, do direito à cidade, direito à questão da paisagem. Isso mesmo. Então, a gente gostaria de agradecer pela atenção e até logo. Até. Reflexões sobre o direito à paisagem. Um estudo sobre o jardim sensorial do Jardim Botânico da cidade do Rio de Janeiro. O objetivo desse trabalho é promover o debate sobre o direito à paisagem por meio da análise do jardim sensorial, que está situado dentro do Jardim Botânico da cidade do Rio de Janeiro. Na figura 1 nós temos aqui a placa de identificação do jardim sensorial e também nós temos a oportunidade de ver algumas das espécies que são ali cultivadas. O direito à paisagem é discutido porque o espaço público urbano ele é acessível quando ele está disponível ao uso coletivo para propiciar o acesso geral e irrestrito a todos. O espaço ele é política porque ele abrange vida material e cultural, com símbolos, signos, ideologias e tensões. E o espaço também é um território de conflitos, de lutas, disputas, interesses que ocorrem entre o próprio Estado e a sociedade. Na figura 2, nós vemos aqui uma rampa de acesso que permite que o visitante passe por esse caminho, que está orientado por uma linha guia e chegue aqui até o acesso à entrada do jardim sensorial. O turismo e a cultura também são discutidos porque o turismo engloba as atividades em que as pessoas buscam novas vivências. O turismo ele é um produto da cultura, que engloba também a troca de saberes entre as pessoas, a criação de laços sociais, de aprendizado junto à natureza e também da valorização da história e da memória. A cultura ela permite transformações na natureza e também nas relações sociais, porque as pessoas podem conhecer e se adaptar ao meio, refletir sobre suas próprias posturas, entender a diversidade e os diferentes estilos de vida, gerando então novas percepções sobre si e sobre o espaço social e cultural. O acesso à cultura ele é um direito dos cidadãos, mas o Brasil é um forte processo de exclusão social que afeta diretamente o modo de vida das pessoas. E na figura 3, à direita, nós temos aqui alguns dos canteiros do jardim sensorial. A mobilidade e a acessibilidade são discutidos também porque são dois conceitos muito importantes. A mobilidade ela é entendida como a qualidade de poder se deslocar de um lado para o outro. E a acessibilidade é a qualidade de obter o acesso entre bens, pessoas e atividades. O acesso, ele aproxima a pessoa com o meio, com contato com o espaço e também com outras pessoas. E de acordo com a ABNT, a acessibilidade ela possibilita a condição de alcance, percepção e entendimento para o uso, com conforto, autonomia, segurança dos espaços disponíveis, sejam eles mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transporte e até mesmo a própria informação e comunicação. Serviços e instalações devem estar disponíveis e abertos aos públicos, tanto por serem públicos ou privados, tanto na área rural como na área urbana, que englobem o uso das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. E na figura 4 nós temos aqui uma placa do jardim sensorial que permite entender a sua função, tanto no idioma português como também em braille. A deficiência visual é discutida porque podem ocorrer de dois tipos, ou ela é total ou parcial, e por isso
Os deficientes visuais, eles utilizam alguns recursos para poder apoiar o seu deslocamento, como a bengala, para poder identificar a condição da superfície que está à sua frente, como as ruas, as calçadas. E de acordo com o MEC, os graus de visão ele abrangem um amplo espectro de possibilidades, desde a cegueira total até a visão perfeita, mas também total. A cegueira ela pode ser adquirida ou congênita. A pessoa que nasce também com o sentido da visão pode perdê-la ao longo da sua vida, então ficam guardadas as memórias visuais, a pessoa consegue se lembrar das imagens, das luzes, da cores que ela conheceu. O Jardim Sensorial do Jardim Botânico da cidade do Rio, ele é apenas um dos espaços naturais e culturais que são destacados como inclusivos, porque ele permite a prática de lazer, a prática da educação e também práticas turísticas, permitindo o contato dos visitantes com as espécies que estão ali cultivadas. São plantas arbustivas, especiarias, ornamentais, que podem ser conhecidas pelo olfato, pelo tato. A mediação, ela conta com a participação de monitores preparados, que auxiliam o visitante a percorrer o roteiro, que está demarcado por uma linha guia, piso tátil, também pelas barras que estão presentes em todo o roteiro. Na área central nós temos a presença aqui de uma fonte d'água e ao seu redor há plantas aquáticas como a ninféia e também peixes ornamentais. Podemos entender que o direito à paisagem pode ser planejado e pensado para atender a todos com igualdade, respeito e ética. Todos devem ter acesso à cidade e ao seu território sem qualquer tipo de distinção. E o Jardim Sensorial, nosso objeto de estudo, porque ele é um espaço que foi pensado e construído para promover a acessibilidade e a mobilidade. Identificou-se que, no decorrer das pesquisas, que em 2021 ocorreram novas reformas e também a presença de um monitor local que é um deficiente visual. Obrigada. Algumas das referências. Meu nome é Alina, eu vou apresentar o meu trabalho da idealização ao conflito, urbanização e natureza na Barra da Tijuca. E o objetivo desse trabalho é discutir como que ao longo dos anos se deu a relação entre urbanização e natureza na região da Barra da Tijuca, que é um bairro na cidade do Rio de Janeiro. A Barra da Tijuca é um bairro cuja urbanização se iniciou a partir das diretrizes do Plano Piloto, que foi elaborado pelo arquiteto Lúcio Costa em 1969. Esse plano contemplava uma série de princípios modernistas visando ocupar a região de uma forma diferente da Zona Sul, que era a área nobre já consolidada na cidade e que estava vista na época como excessivamente densa e caótica. O plano, então, tinha como objetivo aliar a preservação ambiental e tornar essa região uma nova centralidade, devido ao potencial de articulação dessa área com outras regiões da cidade. Desde o início, o que vai marcar essa região vai ser a implementação dos condomínios fechados. Então, o Ribeiro vai dizer que os condomínios fechados foram um novo produto que foi colocado no mercado, criando então uma nova diferenciação socioespacial e fundando uma nova frente de geração de sobrelucros de localização. A partir da década de 70, são realizadas as primeiras modificações do plano, estabelecendo parâmetros mais generosos e favoráveis ao mercado imobiliário. Nesse processo, como consequência, a gente pôde observar que vários conflitos e desigualdades socioambientais foram aprofundados. A gente pode citar alguns como a intensa poluição do complexo lagunar devido à falta de saneamento, os aterros indiscriminados, a ocupação das margens de rios e lagoas, a construções em áreas de preservação ambiental e a expansão das favelas. Mas o que chama atenção é que, apesar da poluição e da degradação ambiental que ameaçam os ecossistemas da região, os agentes imobiliários ainda insistem na construção de uma imagem do bairro como um local próximo à natureza,
onde você poderia desfrutar de belas paisagens naturais. E aqui vale destacar o caso do condomínio Península, cujo parcelamento do solo só foi aprovado depois de 20 anos de negociações, nas quais o poder público passou a exigir da incorporadora uma série de medidas visando a preservação ambiental da área. A incorporadora, na época, contrata o Fernando Chassel, paisagista, e que propõe um modelo de ocupação baseado na ecogênese, que é a recuperação dos ecossistemas da área. Isso a gente pode observar que se tornou um atributo de diferenciação e valorização do empreendimento, quando a gente analisa as propagandas e as publicidades do local desse empreendimento. O tempo todo são reforçados esses aspectos. É dito que é um bairro ecologicamente planejado, exuberante por natureza. Nas fotos a gente observa que as áreas verdes estão muito exploradas. E, como explica Lefebvre, apesar da tendência de homogeneização do espaço nas sociedades capitalistas, que é fruto da supremacia do valor de troca que passa a vigorar nas cidades, as características específicas da região, elas são ainda essenciais para gerar valor. Então, concluindo já, o planejamento da Barra da Tijuca, apesar de ter um objetivo de conciliação com a natureza, devido às dinâmicas capitalistas de produção espacial e sua associação com o Estado, contribuiu para uma criação de uma nova diferenciação socioespacial. Nesse contexto, o ideal de natureza e proximidade com o meio ambiente tornam-se sinônimos de diferenciação, de sofisticação e de qualidade de vida. E a ideia de sustentabilidade e harmonia com a natureza, na verdade, ela é um mito quando a gente analisa os múltiplos aspectos que compõem a sustentabilidade, porque os aspectos explorados pelos agentes imobiliários geralmente se reduzem a aspectos técnicos, ecológicos, então certificações de edificações sustentáveis, arborização, áreas verdes, mas que são medidas que não levam em conta as dinâmicas socioespaciais de fora dos muros. Agora aqui as referências. E é isso. Muito obrigada. Bom dia. Este trabalho está inscrito no terceiro eixo temático do colóquio, que consiste em cidade e biodiversidade, governança, movimentos sociais e direito à paisagem. E seu título é Intervenções Urbanas Temporárias e Possibilidades para uma Cidade Mais Amigável para a Mobilidade Ativa. Esse projeto de pesquisa, na verdade, é projeto do meu trabalho de conclusão de curso e surgiu a partir do maior problema das cidades contemporâneas, que é o grande número de automóveis particulares nas ruas, o que, consequentemente, gerou o desaparecimento de áreas livres, seguras e acessíveis nas cidades. Com isso, nós podemos observar nos últimos anos uma grande transformação na paisagem urbana, diante dessa pressão cada vez maior por aberturas e alargamentos de espaços para vias e também de criação de estacionamentos para poder abrigar todos esses automóveis. Isso, então, criou uma grande disputa não só pelo espaço urbano, mas também pela paisagem, que fica escondida ali entre os carros e as pessoas. Esse aumento de áreas destinadas aos carros tem gerado uma vasta reação em cadeia e é um dos maiores desafios para o planejamento urbano atualmente, principalmente do ponto de vista da paisagem. Essa pesquisa estuda como intervenções temporárias podem ajudar as pessoas a retomar o seu espaço nas cidades. O urbanismo tático é uma ferramenta de planejamento urbano que consiste em intervenções artísticas e temporárias, que tem como maior objetivo a promoção e reapropriação do espaço urbano. Por ser algo temporário, é uma ferramenta que não só estimula novos projetos, como também possibilita a experimentação e o levantamento de dados, gerando assim um forte impacto na paisagem urbana e possibilitando novas perspectivas frente à imposição dos carros particulares. Além disso, é um meio de intervenção que possibilita projetos mais acessíveis, avaliando investimentos e estimulando a mobilidade urbana, criando não só espaços mais seguros e propondo possibilidades de locomoção, mas também criando possibilidades no dia a dia que sejam mais fáceis do que dirigir, porque apenas criando possibilidades mais fáceis do que dirigir, nós vamos realmente conseguir tirar os carros da rua. Esse tipo de intervenção tem ganhado força no meio do contexto das crises nas áreas urbanas, criando cidades mais amigáveis aos moradores e motivando as pessoas a repensarem os seus hábitos de vida, a partir dos diferentes encontros e trocas que esses novos espaços públicos possibilitam para elas. Além disso, esses projetos podem partir da própria população, não precisa vir do poder público em si. Pode partir de um grupo de moradores de uma área urbanisticamente problemática, por ser muito mais acessível financeiramente. As próprias pessoas podem ir lá e tentar mudar a cidade, que é delas, reaver esse espaço. Essas perguntas são o maior norte para problematizar essa situação das cidades,
que atravessam interesses de gênero, classe, raça, tudo para garantir uma mobilidade ativa com biossegurança. Vamos utilizar como área de estudo o centro de Niterói, na área central dessa metrópole do Rio de Janeiro, e vamos trilhar o nosso caminho de pesquisa a partir daí, para poder entender a experiência da mobilidade no momento atual, trabalhando com dados, textos e até projetos mesmo, que nos deem suporte preliminar para apresentar os primeiros resultados da pesquisa. Olá, o presente vídeo trata sobre a relação entre arquitetura e espaço urbano, caso de uma obra pública e seu entorno em Lavras, Minas Gerais. Para iniciar a discussão, primeiro é necessário compreender o conceito de cidades, que está muito associado à forma como o indivíduo se relaciona com o entorno e o espaço no qual ele está inserido, resultando em diversas imagens individuais e coletivas sobre o que é cidade, como apresentado por Lynch. Consequentemente, surge uma pluralidade de significações e sentidos, que podem dialogar entre si ou se contrapor, resultando assim em dualidades. Dentre essas dualidades, uma delas é a relação público e privado, que vai ser tratada neste vídeo por meio da análise das obras Igreja e Praça, que contém grande valoração histórica e identitária para os cidadãos. A partir disso, busca-se discutir sobre a democracia e paisagem urbana. As obras estão localizadas em Lavras, Minas Gerais, que contém aproximadamente 100 mil habitantes. É considerado polo educacional, uma vez que abriga instituições de ensino básico a superior. Dentre elas se destaca a UFLA, Universidade Federal de Lavras, conhecida internacionalmente. A capela foi construída em 1819 e em 2019 completou 200 anos, sendo a segunda edificação sacra mais antiga da cidade. Contudo, ela ainda não foi tombada, o que resultou em diversas modificações estruturais e construtivas, não respeitando ou não seguindo, a rigor, uma linguagem arquitetônica inicial. Contudo, dentre todas as modificações, a mais significativa delas foi de 2014. Para compreender esse modelo urbano atual, é necessário entender que parte de características medievais, como a ideia do núcleo, no qual há espaços destinados à realização de atividades econômicas, sociais, políticas e institucionais. E nesse caso, encontram-se a praça e a igreja, que é um exemplo. Consequentemente, esse núcleo faz parte da memória, história da cidade, e a forma como o indivíduo se relaciona com ela, como ele se apropria dela, resulta diretamente na sua identidade e na identidade e paisagem urbana. Dentre as diversas formas que Lynch apresenta para se identificar esses espaços, essas questões urbanas, uma delas é o marco. O marco ele pode ser desde um prédio a uma estátua ou algum elemento que faça parte da história dessa cidade. E a partir deste elemento e da relação que o indivíduo criou com ele consegue se situar e localizar na malha urbana. E isso ocorre com a praça e a capela. Outra modificação, a mais recente, sofrida pela igreja, foi a de 2017, com a implementação do gradil, que tinha como principal motivação a proteção, uma vez que a igreja sofreu diversos roubos e vandalismo também. Essas são as primeiras imagens da capela e a igreja. A gente consegue ver que com 30 anos de diferença já houve uma modificação. É perceptível fazer a mesma relação com essas duas imagens, uma de 2000 e a outra já de 2016. Na de 2016 é possível inclusive ver que não há ainda o gradil implementado na igreja. Já se falava sobre essa implementação, mas ele ainda não havia sido realizado. E o entorno consegue perceber a inserção dessa edificação extremamente alta. Nessas duas imagens mais recentes já é possível ver a modificação da praça, da igreja com o gradil que foi implementado. A gente consegue perceber que a função social da obra permaneceu a mesma devido aos fiéis e à paróquia que manteram a edificação.
Contudo, a questão de público e privado torna-se muito delicada, uma vez que o gradil interfere e avança na praça, que é um espaço público. E nisso a gente cai naquela discussão sobre a democratização espacial. Uma vez que eu torno o espaço público privado, ainda está tendo aquela democratização, aquele espaço ainda é de todos. Consequentemente, isso interferiu e muito na paisagem e na linguagem urbana, uma vez que traz um aspecto mais fechado, e escancarando, inclusive, a violência que há no entorno. Bom, fica a discussão, não é, sobre essa questão do privado e público. Desde já, muito obrigada.